Amados, nós vamos tirar um tempo aqui para poder trazer um resumo aqui da segunda praga aí do Êxodo, né? Aonde Deus enviou a segunda praga sobre os egípcios. Então é a praga das rãs. Na primeira praga aí vemos o Nilo cheio de sangue. Agora na segunda praga aí vamos ver o Nilo infestado de rã. E vamos ver o que a Bíblia fala aí em Êxodo, no capítulo 8, no versos 1 a seguir. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixar ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rã. O Nilo ficará infestado de rã, e elas subirão e entrarão em seus palácios, em seus quartos e até em suas camas. Entrarão também nas casas de seus conselheiros e do seu povo, dentre dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em vocês, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor diz a Moisés: diga a Araão que estenda a mão com a vara sobre o rio, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rã sobre a terra do Egito. Assim Araão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. A segunda praga é a praga das rãs. Êxodo capítulo 8, versos 1 ao 15. O resumo do texto: as rãs se multiplicaram aos milhares. Provavelmente foi uma praga das minúsculas rãs do rio Nilo, que os egípcios chamavam de dolfa. Alguns acreditam que a intoxicação das águas faz com que as rãs saíssem do rio, espalhando-se por toda a região, infectando todo o Egito. Porém, as escrituras dizem que a infestação ocorreu não por causa das águas intoxicadas, e sim por intervenção divina, quando Araão estendeu o seu cajado em direção ao Nilo. Os pequenos batraquios se espalharam por toda parte por 7 dias. Elas infestaram os leitos, os utensílios domésticos, fogões. Elas saltavam e grudavam nas pessoas. Quando as rãs morreram em massa, seus corpos decompostos tornaram se uma ameaça à saúde e muito ofensivo ao fato. Há quem acredite que tais anfíbios tenham morrido algumas doenças. Entretanto, a Sagradas Escrituras diz que a praga cessou com a intervenção de Moisés. Os mágicos egípcios imitaram com sucesso o milagre conforme tinha feito na primeira praga. O texto bíblico parece querer entendemos que algum poder maligno oculto foi manipulado por aqueles magos. Embora não haja nenhuma indicação do poder manipulado,
a não ser que eles apenas pioraram a situação que era crítica com o aparecimento de mais rãs. Moisés e Arão foram solicitados por Faraó para livrar o Egito das pragas das rãs, reconhecendo que apenas por intervenção de Jeová o Egito ficaria livre do problema. A Bíblia não relata, mas cremos que os magos até tentaram dispersar os animais, mas sem obter sucesso, apelando para o único que poderia fazer o Senhor tirar aquela praga daquele local. A rã era tão desagradável que Faraó concordou com a saída do povo de Israel, mas depois retrocedeu em sua decisão assim que as rãs desapareceram. A rã era o animal que representava Deus Hecate e era um dos animais adorados em alguns lugares. Isso posto, essa segunda praga deve ter sido desconcertante para os egípcios, que pensavam na rã como um animal que requeria respeito. Então aí é um resumo básico aí do que vamos, dizer assim, de entrar na base do estudo aí e conhecer a respeito dessas pragas aí. Então o texto interpretado versículo por versículo em Êxodo capítulo 8 aí, versos 1, chega a Faraó e diz-lhe: Deus exigiu obediência absoluta, seria preciso bastante tempo. Haveria muitas ordens, muitos movimentos, muitas estratégias. Arão desempenharia seu papel de orador principal. A mensagem seria a mesma: deixe meu povo sair. Deus tinha um filho primogênito que deveria ser tirado do Egito, pondo fim ao longo exílio que os israelitas sofreram ali. Deus conhecia o coração frio do rei e estava preparado para usar sua força de criação para impressionar aqueles descrentes a deixar Israel partir. Moisés atuou em todas as pragas como porta-voz de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, cujo nome da natureza havia de ser revelado para os egípcios e provavelmente muitos dos israelitas. Yahvé era apenas mais um entre muitos deuses, porém Deus estava prestes a mostrar-se infinitamente superior aos deuses vazios, inúteis e sem realidade, adorado pelo povo egípcio. Deixa ir o meu povo. A mensagem que Moisés e Arão levam para Faraó, isso já havia sido dito anteriormente e seria dito outra vez. Ainda Deus tinha um filho primogênito no Egito e exigia que fosse liberto. Êxodo capítulo 4, versos 22 ao 23 e capítulo 5, versos 1, capítulo 7, versos 16, capítulo 8, versos 20, capítulo 9, versos 1 e capítulo 10, versos 3. Encontramos a expressão de Israel, é meu filho. Êxodo capítulo 4, 22, com certeza temos uma exatidão. A nação de Israel, que além de ser filho amado de Jeová, era seu primogênito, filho privilegiado, dotado de direitos de primogenitura. O Egito havia aprisionado aquele filho exaltado, agora teria que pagar o preço por seu erro. A perseguição, se Israel não fosse liberado, os filhos primogênitos do Egito teriam de morrer, porém a libertação do primogênito de Deus poderia ter salvo os primogênitos do Egito. Faraó, entretanto, calculou mal, mediu exatamente o seu próprio poder
e subestimou o Deus de Israel e assim reteve Israel cativo e por esse motivo pagou um alto preço, perdeu seu próprio filho primogênito. Êxodo capítulo 8, versos 2. A Bíblia diz que Deus falou através de Araão ali: castigarei com rã. No hebraico é tezer penharde, um termo que usa 3 vezes no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 8, versos 2 ao 9 e ao 11 e 13, Salmo 78, 45 e Salmo 105, 30. No Novo Testamento, a palavra no grego é batrajos e ocorre somente em Apocalipse capítulo 16, 13. No Antigo Testamento, essa palavra ocorre com conexão com uma das 10 pragas do Egito, ao passo que no Novo Testamento o sentido é metafórico, representando o espírito maligno. Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante ao que? A rã. Rã era um sinal de maldade. A religião é Zoroastro dividida. Ela dividia aí os animais em 2 categorias, bons e maus, semelhante aos judeus que dividiam os animais em limpos e imundos. Os deuses Ahriman podia transformar-se em uma rã e espalhar outras rãs e outros seres a fim de trazer a peste, a dor, as enfermidades. Esses animais também representavam poderes demoníacos. Possivelmente João estivesse frisando alguma última perseguição contra a igreja que acompanharia imediata destruição da terra por ocasião do Armagedon. As rãs eram animais imundos, portanto suas fontes originárias do dragão, a sua besta. A missão dessas rãs era de enlouquecer os moradores da terra, assim como as pragas do Egito. Diversos tipos de rã eram nativas do rio Nilo, e uma ou mais espécies dessas poderia ter causado a praga mencionada aqui. Tais rãs podiam atingir apenas 7 centímetros de comprimento, o que significa que eram muito pequenas. A rã verde é considerável, mas tais batraquílios eram considerados imundos pelos egípcios e pelos israelitas. O rio Nilo, por ocasião da primeira praga, ficou severamente poluído, sendo este o possível motivo do aparecimento daquelas rãs que saíram das águas marginais daquele rio para invadir todo o Egito. No Salmos capítulo 42, verso 7 diz: um abismo chamou outro abismo. No caso do Egito, um pecado abriu o caminho para outro. As águas imundas do Nilo trouxeram as rãs. Nos lugares quentes e secos, as rãs desidratavam e morriam rapidamente, o que resultava num mau cheiro terrível que poderia ocorrer naquele lugar ali. Putrificações com odores desagradáveis, ameaçando a saúde da vida dos egípcios. E uma ironia que as rãs se mostrem muito útil no controle de multiplicação dos insetos, e algumas das pragas que seguiram a praga das rãs deve ter sido causada por inseto, pelo menos uma parte. Normalmente as rãs permaneceu perto do rio, mas nesta ocasião elas invadiram todos os lugares imagináveis.
Deus poderia ter lançado contra os egípcios qualquer tipo de animal, leão, urso, crocodilo, etc. Mas ele preferiu a humilde rã, inseto como piolho e mosca, pragas que realmente não parece ser agressiva, não parece ser uma coisa assim, inteiramente incomodados, entretanto menos ameaçadores à vida que animais ferozes. Se Deus manda urso, manda leão, manda leopardo, o povo egípcio tinha como se defender, tinha como correr para dentro das casas, se trancarem. Mas quando Deus manda as rãs, aí a história do pecado muda, a história da ameaça muda. Em Êxodo capítulo 8, versos 3, o rio produzia rãs em abundância. Olha que palavra, pois o rio produzia rãs em abundância, ele produzia. Por onde estivesse os egípcios, ali estavam as rãs com seus incessantes cochoar. Havia uma quantidade prodigiosa do animal, os quais os morreram, empesteavam o ar com seus maus cheiros. As rãs traziam um mau cheiro absurdo naquelas terras, ninguém suportava. E isso trazia vírus por algum corpo de algumas pessoas, doenças terríveis que ia acontecer no meio deles. Havia uma superstição que os críticos pensavam que o autor do livro de Êxodo compartilhava, que diz que as rãs se multiplicava espontaneamente, sem propiciar a partir do lodo do rio Nilo. Até nos dias de hoje existe essa crença que o Nilo tem esse poder sobrenatural. Os egípcios atribuíram poderes divinos às rãs, era adorada a uma deusa egípcia, o nome é Eket, que tinha forma de mulher com cabeça de rã. Seu marido é o deus Khnum. Teria criado as coisas, fazendo sair vida pelas narinas de Eket. Sua respiração animaria os corpos criados por seu marido. Essa graça, superstição fazia a religião egípcia proibir a matança das rãs. Por consequente, essa segunda praga foi um ataque contra a crença egípcia. Deus usou uma estratégia de acabar com a fé que eles tinham na deusa Rã. A história mostra que os egípcios eram um povo que dava um grande valor à higiene pessoal, mas agora havia rã até nos seus leitos. Os sacerdotes se vestiam com linho fino, mas agora saltavam rãs dentro dos seus templos. Ela também caía sobre os utensílios da cozinha e nos pratos, onde estava, nas gavetas, nos vasos, nas plantas, nos esgotos e até nas taças sagradas. O ibis, uma ave que se alimentava de rãs, ficava impotente diante de tão grande número de rãs. Até o sistema ecológico estava sofrendo um tremendo desequilíbrio. O ibis são aves, pernas altas e pescoços longos, de bico compridos e virado para baixo. São, na maioria dos casos, animais gregários que vivem alimentando em grupo, vivem em região costeiras e perto de água. Seus alimentos preferidos são crustáceos e moluscos. Segundo a tradição, o ibis é a única ave a desaparecer antes de um furacão e a primeira a aparecer depois da tempestade. O ibis era objeto de veneração religiosa e está associado ao deus Oter. O ibis foi citado na Bíblia católica e na nova tradução de hoje no livro de Jó como sendo uma ave que anuncia as enchentes do rio Nilo. Lá em Êxodo capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz: virão sobre
ti e sobre o teu povo. Faraó e seus cortesãos não conseguiram desvencilhar-se das rãs, usualmente o poder do dinheiro. O poder do dinheiro, muitas vezes eles achavam que podia afastar as pragas que acossam os pobres, mas incansavelmente as rãs não pulavam nas donzelas, degonzas, os cavaleiros, conhecedores das finuras palacianas. Êxodo capítulo 8, verso 5 diz que Araão estende a mão com teu bordão, a vara de poder que era usada por Moisés foi novamente entregue a Araão e por sua vez teve grande prodígio e multiplicação de rã. Capítulo 8, verso 6, Araão estendeu a mão, a vara usada nos milagres realizados no Egito simbolizava a questão de que fosse agora usado não só por Moisés, mas através das mãos aí de Araão também. E agora Araão começa a fazer também parte desses milagres aí. O que mostra aí nas consequências aí é que Araão estende as suas mãos, a vara usada nos milagres realizados no Egito simbolizava o poder que Deus entrega aos homens que lhes obedece à sua vontade e fiel ao chamado divino. É onde Jesus diz aos discípulos, que eu irei para o Pai, mas vós não ficareis órfãos, mas eu enviarei sobre vós o Espírito Santo Consolador, e eis que eu vos dou poder para pisar a serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do mal. Lá em Êxodo capítulo 8, verso 7, os magos fizeram o mesmo. Os magos fizeram sair ainda mais rã do rio Nilo. Era o poder satânico real e totalmente negativo. Tal milagre realizado pelos magos aumentou mais ainda a aflição do povo. Assim acontece quando os homens manipulam as forças do mundo e dos espíritos sem uma autêntica espiritualidade. Outra vez os magos só serviram para multiplicar a desgraça, como fizeram anteriormente com a água do Nilo. Nada mais fácil naquela hora que fazer aparecer mais rã. Faraó viu que falharam novamente seus artifícios, logo veio a Moisés e Araão e pediu socorro. Então, quando ele se dispõe aí vir até Moisés e Araão aí, nós vemos aí que eles vêm em busca de socorro, porque dos seus magos, dos seus sábios, dos seus astrólogos aí, eles nada podiam fazer a não ser estar aumentando mais ainda o número da praga para dentro das suas casas. Em Êxodo capítulo 8, versos 8, chamou Moisés a Araão. Vemos aqui uma espécie de quebrantamento no coração de Faraó, pois seus magos sacerdotes de confiança falharam em suas missões. Ao invés de minimizar o problema, só piorou a situação, multiplicando números de rã. Rogai ao Senhor para que tire as rãs de mim e do meu povo. A aflição de Faraó fica bem claro que ele fica desesperado com a situação. Fica bem claro que Faraó quer apenas Moisés e Araão poderiam invocar. Eram os únicos dois que ele podia ter confiança de que podia convocar o Deus dos Hebreus para que viesse através das orações ali, tirasse aquelas pragas, removesse aquele mal diante deles, O poder de Deus é somente através da intervenção, que poderia livrar-se daqueles impertinentes animais, pois seus magos tinham falhado em tão importante missão. Que dirá, o rei passa uma missão para os seus agregados agora não conseguem
submeter às consequências e acaba complicando mais ainda a situação que estava diante deles. Faraó tinha cessado de zombar de Deus, agora o rei dependia do seu poder e do seu favor, e não dos falsos deuses. Também reconheceu a missão e a autoridade de Moisés e Arão. Deixarei o povo ir. Ele, no desespero, na sua aflição, na sua angústia, por causa daquela tormenta das rãs, ele vira para Moisés agora e fala que vai deixar o povo ir. E Moisés, em troca disso, teria que orar a Deus para Deus remover toda a praga, toda a circunstância do mal que estava dentro do seu palácio, no meio do seu povo, tirando a paz, o sossego, a comodidade, o conforto, porque aonde quer que fosse, no banheiro, na sala, na cozinha, no pátio, na piscina, onde quer que andasse, era rãs para todo lado, era sapo e mais sapo. A vida no país não foi posta em perigo, um perigo assim real por essa segunda praga, mas foi algo tão inconveniente que Faraó quase deixou escapar o seu barato trabalho escravo. Porém, a sua insanidade retornou assim que as pragas desapareceu com a mortandade em massa das rãs. Faraó tinha feito uma promessa solene que permitiria a partida de Israel, talvez uma promessa sincera no momento, mas voltou atrás mais tarde do que lhe prometera. Podemos observar através dessas falsas afirmações de Faraó que a palavra que sai da boca do ímpio dificilmente se cumprirá. E a Bíblia diz para sacrificar o Senhor, quando eles pedem aí para libertar o povo, né? Arão e Moisés aí, que era para sacrificar o Senhor. Não se tem como preciso, mas ao que parece, os 400 anos que Israel ficou subjugado pelos egípcios, não houve holocausto em adoração a Yahvé, pois tal prática era abominações e cultura religião egípcia, pois os animais usados no sacrifício dos hebreus eram considerados divinos, então era proibido serem sacrificados a qualquer deus que fosse. Procedemos que o povo queria voltar a ter relacionamento sacrificial a Deus. Graças a Deus, hoje não precisamos realizar tal rito, pois Jesus é o nosso sacrifício vitálico. Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14, Êxodo capítulo 8, versos 9. Digna-te dizer-se quanto Moisés permitiu que Faraó determinasse o tempo da soltura, e como se ele tivesse dito: diz-me quando mandarei as rãs embora. Então Moisés levaria o pedido de Faraó à presença de Deus. Aí no capítulo 8, versos 10, ele respondeu: amanhã. Faraó era, segundo o pensamento dos egípcios, um ser divino, e logo o ato de combinar com o mensageiro de Deus seria mesmo de admitir que ser superior a si mesmo. A guerra que vamos ver na mente de Faraó é semelhante àquela que cada pessoa enfrenta quando decide seguir ou rejeitar a Jesus Cristo. Seja conforme a tua palavra. Essa foi a ordem de Faraó. Moisés a transmitiu a Yahvé, e assim sucedeu. Não havia como alguém dizer: isso aconteceu por coincidência. Faraó tinha determinado o prazo e agora pelo que o prazo devia ser cumprido, e Deus de tanta infinita misericórdia assim atendeu às palavras de Moisés e ocorreu. Para que saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus, coisa alguma poderia ser tão decisiva
de que essa praga foi um acontecimento sobrenatural, do que o fato que o faraó foi permitido determinar o tempo em que ela seria removida. No dia seguinte, as rãs estavam mortas de súdito. Nenhum processo natural poderia ter feito isso. Êxodo capítulo 8, versos 11. Ficarão somente no rio. O texto é bem objetivo em relatar que as rãs que estavam em excesso fora, todas elas foram exterminadas por intervenção de Yahvé. Porém, o ciclo natural dos animais continuou. As poucas rãs que sobrou, sem limitar a ficar no seu habitat natural, sem prejudicar nem importunar nenhum habitante do Egito. Êxodo capítulo 8, versos 12. Moisés clamou ao Senhor. Sem perda de tempo, Moisés, assim que saíra da presença de Faraó, foi até a presença de Deus. Conforme combinara com Faraó, o que parece, Moisés e Faraó tinham acordado a respeito de Moisés livrar-se das rãs e Faraó deixar sair o povo de Israel. Faraó era considerado um deus segundo os pensamentos egípcios, e logo o ato de combinar com seus mensageiros de Deus seria mesmo que admitir um seu superior de si mesmo. Então agora vamos ver o que Deus vai fazer a respeito, conforme a palavra de Moisés. Deus ali tinha investido em Moisés a sua oração e mostrava-se eficaz. Tiago capítulo 5, verso 16. Muito pode com eficácia a oração de um justo. Os demais, Moisés receberam uma missão divina, e tudo quanto estiver envolvido nesta missão tinha sido determinado pelo Senhor, porquanto não deveríamos admirar que Deus tenha removido as mesmas rãs que ele fizera multiplicar-se tão sobrenaturalmente, e agora restava fazer a limpeza do Egito. A Bíblia de Jerusalém, no Êxodo capítulo 8, versos 10, ajuntaram-na em montões imensos e a terra ficou poluída. Êxodo capítulo 8, verso 14, montões e montões. Os corpos da rã eram convenientemente muito grande. O Egito estava momentaneamente livre do problema, mas não por muito tempo, porque a causa do drama todo, a dureza de coração de Faraó, e nada mudaria. Talvez os montões de rãs mortas tenha sido a causa pelo mesmo que contribuinte para a grande multiplicação dos insetos, que faria parte da terceira e a quarta praga que viriam a seguir no Egito, as moscas e os piolhos. Então nós podemos ver que, pelo que a palavra tinha nos relatado, que um abismo puxa o outro, um pecado puxa o outro, acontece essas consequências. Talvez as causas das moscas aí, por ter aparecido aí, aonde os egípcios tenham levado montões e montões de rãs mortas e julgado ou exposto ao tempo ali em algum lugar, foi ajuntando aquelas moscas ali, muitas foram gerando e enfim. Mas em Êxodo capítulo 8, versos 15, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou com o coração endurecido. Aí para ver o que a Bíblia está falando ali no capítulo 8, versos 15. Vendo porém que Faraó havia alívio, continuou com o coração endurecido. Ele tinha pedido Moisés, falou que ia libertar o povo, mas enfim, se entregou à dureza do coração novamente. Foi uma atitude estúpida da sua parte. Ao ver o Egito livre das rãs, imaginou que tudo terminaria naquele ponto. Ele não queria abrir mão do trabalho escravo prestado pelos filhos de Israel. Por isso, recusou cumprir a promessa que fizera.
Sua contínua obstinação aumentava cada vez mais. Faraó tivera muitas oportunidades de se arrepender e mudar de ação. Geralmente é assim que os pecadores agem. Faraó havia experimentado seus próprios recursos, seus mágicos, tinha multiplicado as rãs, mas não tinha conseguido livrar-se delas. Os recursos dos religiosos, dizer assim, não dão certo. Então a única saída é apelar para o Deus verdadeiro, abandonando assim seus ídolos, rezar e ritos inúteis. Muitas vezes podemos ver parte dos católicos dizer assim, que é a realidade, não tem como esconder essa questão. Muitas vezes eles clamam em nome das divindades deles, dos santos deles, da crença que eles têm pelas imagens. Eles buscam ali, busca, vai buscando. Igual ali no Ceará podemos ver a falta d'água. Eles buscam ali naquele Padre Cícero uma resposta e não vem chuva, não vem nada. Mas aí quando o povo começa a voltar o coração para Deus, buscar Deus ali, a chuva começa a cair e o povo vai o quê? Agradecer a quem? As divindades que nada puderam fazer por ele aquele tempo todo, como até nos dias de hoje não tem feito nada. São povos cegos que não enxergam a realidade do que a Bíblia nos ensina, de como buscar a Deus, como cultuar a Jeová, um Deus poderoso. Mas aqui podemos encontrar mais uma vez a dureza do coração de Faraó. É o tempo da sua ignorância. O tempo da ignorância dele faz com que ele venha a perecer, ainda põe mais ainda o povo da cidade, a nação toda em perigo constante. A Bíblia diz que feliz cuja nação Deus é o Senhor. Uma nação que busca Deus, ela é feliz, ela é bem-aventurada. Está livre de qualquer conceito de maus, de perseguições, de rumores de guerra, tal, enfim. Mas sabemos que a parte de Moisés, o papel que Deus designou a ele para fazer, ele estava fazendo com coerência, com verdade, sem medo. Ele fazia com a afirmativa da verdade, ele fazia com confiança no Senhor Jeová, porque ele sabia quem era Deus, já tinha experimentado daqueles poderes maravilhosos. Mas Faraó, como ímpio, de coração rude, ele não queria saber, ele estava preocupado com seus afazeres, com o crescimento da sua cidade. Pessoas avarentas dessa forma, só pensa em si, só pensa no progresso, não olha para cima, não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar a salvação. Cada vez mais buscando, o que a Bíblia diz, farta-te minha alma, rico estou, não tenho falta de nada. Aí vem a voz, bate dentro daquele celeiro: ô louco, e se o Senhor te pedir a tua alma nessa noite, o que tem tu para apresentar ao Senhor teu Deus? Ô louco. É a questão, fica aí para você pensar. Amados, essa questão das rãs é uma coisa muito séria. Se nós formos examinarmos mais um pouquinho no profundo, o que na verdade, quando essa rã estava saltando ali pelo Egito afora ali, pulando de panela, vaso, no esgoto, as pessoas dormindo, esse bicho passeando pelo corpo das pessoas, na boca.
Imagina quantas alergias trouxeram na vida das pessoas. Foi um tipo de praga que trouxe muita alergia no corpo das crianças, dos adultos. Quantos cobreiros na boca das pessoas. Imagina um cobreiro de sapo, como é feio, como é horroroso. Aquele negócio pusando na pele das pessoas, dando aquele líquido meio embranquiçado, uma coisa esquisita. Imagina como foi terrível naquele dia ali para aqueles egípcios ali, para Faraó. Eles não tinham como combater aquela praga. Não tinha um remédio, não tinha uma coisa para exterminar, um fogo para poder consumir aquela praga toda, porque era muita. Imagina, o Egito estava infestado de rã, um troço terrível, não tem explicação. Imagina qual mal, qual grande, terrível situação que eles passou. A prova que Deus deu para eles. Depois de cada espécie de animal morto, imagina conviver naquele mau cheiro. Imagina quando a gente passa perto de algum lugar que tem um lixo exposto a um passeio, a um canteiro de rua aí, que tem um animal morto ali dentro, ali, que fica cheiro desagradável, a gente não suporta. Imagina agora milhares e milhares de montão e monturo de rãs e mais rãs morta, o cheiro que estava sobre aquela cidade, sobre aquela nação. Imagina o cheiro que estava ali, que de longe qualquer um podia sentir. Imagina o mal que aquilo ali começou a trazer para a saúde de muitas pessoas, porque conviver no mau cheiro traz problemas sérios para a saúde. Imagina você agora como que Deus foi, dizer assim, misericordioso para com a vida daquele povo, por causa de uma oração de um justo que pode muito seus efeitos, igual ali em Tiago diz. A oração do justo nessa hora pode muito em seus efeitos. É o motivo de crermos e acreditarmos e chegarmos até a Deus e dizer a Ele o problema que está exposto diante de nós, o que está acontecendo, para que a misericórdia de Deus venha sobre nós e Deus nos alivia deste mal, desse sofrimento que está sobre as nossas vidas, ou diante da situação que estamos vivendo dentro de um país corrupto, com tanta corrupção, com tanta impureza, com tanta avareza, com tanta falcatrua. Então podemos, como cristão, aprendermos aqui com Moisés e Arão a respeito do fato que aconteceu com Faraó, é que devemos, nas nossas intercessões, orar pelos governos do nosso país, orarmos pelos líderes das nossas igrejas, orarmos pelo povo, enfim, da nossa nação, das nações vizinhas, ou dizer pelo mundo, uma causa justa, para que o mal possa ser removido diante de nós, para que o cheiro do pecado não chegue até as narinas de Deus, para que a sua ira não seja derramada sobre nós. Amados, então temos que aprender a observar na palavra de Deus, nos estudos de Deus, o que a palavra está nos ensinando, está nos falando, está nos apregoando dia após dia a respeito de como lidar com esses tipos de problema. Então, meus queridos, fica aí ao pensar de cada um de vocês o que você deve, a atitude que você deve tomar a partir de hoje, ouvindo esse vídeo aí, nesse áudio. Então, qual a atitude que você tem que tomar como cristão, como filho de Deus? O que você tem que fazer? Qual é o seu procedimento diante da circunstância?
que o mundo está te oferecendo, os tipos de algema que você está vendo que está aprisionando o povo, até mesmo da sua família. Então o que você tem que fazer? Qual é o seu procedimento? Buscai o Senhor, invocai o quanto Ele está perto. Amém, meus queridos? Jesus abençoa. Nós vamos ficar por aqui nessa aula e nós vamos adentrar na terceira praga, que é o piolho. Aí do capítulo 8 ao versos 16 ao 19, a tradição portuguesa piolho dificilmente corresponde ao intuito do texto sagrado. Antes devemos pensar em mosquitos e inundações do Nilo favorecido em comum proliferação de mosquito. Essa é a mais perigosa praga da humanidade. O fato é difícil pensarmos um dia sem recebermos a ferroada de um mosquito, ou um mosquito que é o inimigo mais perigoso do homem, transmissor de vários tipos de enfermidades e sempre presente. Seus ovos estão aí amadurecendo todos ao mesmo tempo, são programados para chocar gradualmente. Um óbvio truque da natureza com vista da preservação da sepsia. As únicas regiões insetos e mosquitos são na África, na Antártica. Então podemos ver aí, né, a terceira praga aí, que é o piolho. É um inseto terrível. Tempo de menina aí, eu era para a escola, eu lembro que eu tinha que ficar rapando a cabeça aí por causa desse inseto, né, que batia na cabeça aí e ficava coçando, dava até ferida. E quando nós entrarmos aí a falar a respeito das moscas, né, então são coisas aí que vamos observar a palavra de Deus, mas isso vai ficar para o terceiro vídeo, a aula aí, a praga dos piolhos. Então nós vamos estar mencionando um pouquinho aí a respeito das pragas do Egito aí, os acontecimentos, os fatos que ocorreu, a preocupação que o povo tiveram, a manifestação de cada um como foram, com as famílias, com os colegas, com os reinados deles ali, né? E como é que foi o procedimento de cada um. Podemos observar as dificuldades de cada um aí nesses estudos. A imaginação, o fruto aí a respeito da teologia aí, que é o estudo de Deus, é um estudo muito maravilhoso. É estudar a respeito dessas pragas e descobrir as coisas dessas dificuldades que o povo andou passando. Mas é um estudo muito bom, de grande importância. Tem aí, né, grande aproveitamento, dizer 100% de aproveitamento aí do contexto da Bíblia, do aproveitamento da palavra, né? Então é muito gratificante a base desse estudo aí, e sempre buscar mais conhecimento é importante. Então fica essa participação de hoje aí com essa segunda aula aí, que é a aula das rãs, né? E vamos entrar aí depois aí nessa terceira praga aí, que é a praga dos piolhos. Um bicho peçonhento aí, um troço esquisito, né? Que é esse piolho, que só Deus pode ter misericórdia aí.